Boa tarde, meus irmãos. Estamos reunidos para termos mais uma live, mais um estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor se agrade em usar para abençoar o povo que estiver nos acompanhando. Gostaria hoje de compartilhar sobre o seguinte tema: não brinque com o pecado. Não se descuide com o pecado. Então fica essa última expressão: não se descuide com o pecado. Antes vamos ter o nosso momento com Deus, vamos falar com o Senhor. Amado Pai, pedimos a Tua misericórdia sobre nós e rogamos para que o Senhor, por bondade, seja conosco, Pai. Senhor, pedimos para que o Senhor nos livre de pecar contra Ti, ó Deus. E, Pai amado, queremos clamar para que o Senhor seja com os nossos enfermos. Nossa irmã Daci, tem misericórdia dela. Nosso irmão Clay, nossa irmã Keilânia. Clamamos, ó Deus, por Jonas e Érica, por Cláudia e Camila, que estão com Covid. Senhor, tem misericórdia e ministre cura, Pai. Seja com o nosso estudo agora, vem falar aos nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, vai narrar a queda de Davi no seu adultério. E, meus irmãos, se nós conhecermos um pouco a história de Davi, nós perceberemos que até esse momento a história de Davi é ascendente. Ele está tendo sucesso no seu reino, na sua família e na sua caminhada com Deus. A partir desse momento, a sua trajetória começa a ser descendente. Ele começa a cair no ocaso quanto ao seu reino, no ocaso quanto à sua família, e eu não vou dizer no ocaso quanto à sua caminhada com Deus, porque o nosso Deus em misericórdia restaurou Davi. Louvado seja o Senhor. Mas então o que nós aprendemos aqui é como é que Davi, ele descuidou. Ele brincou com o pecado. Vejamos então como é que foi a sua queda. Observe, por favor, o versículo 1. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, ficou em Jerusalém. Meus irmãos, observe como é que começa a narrativa. No tempo em que os reis saíam para a guerra. O que isso quer dizer? Naquela época, as pessoas dependiam muito da questão do clima. Então, aquela região de Israel é uma região que no inverno chega a nevar, impede a locomoção. Os reis, então, eles dependiam de um clima que permitisse e de um reabastecimento dos víveres, dos homens e das armas. Então, eles se organizavam assim, a época certa de sair para a guerra. Quando chegou a época onde os reis deveriam ir para a guerra, Davi enviou o general, Davi enviou os soldados, Davi enviou o exército, mas ele ficou em casa. Como é que começou a queda de Davi? Como é que começa, então, nosso deslize no pecado? Meus irmãos, geralmente começa com negligência. Geralmente começa com a omissão. Nós descuidamos das nossas responsabilidades. Nós descuidamos daquilo que é o nosso compromisso. Na questão da família, o marido descuida da sua responsabilidade enquanto marido, que é o cuidar da sua esposa, que é ser o sacerdote do seu lar, que é ser aquele provedor. Ora, na nossa caminhada com Deus, nós descuidamos dos nossos compromissos espirituais, negligenciamos a vida de oração, negligenciamos a meditação na palavra, negligenciamos o envolvimento ativo com a igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos, não brinquem com o pecado. Tomem cuidado com a negligência. Tomem cuidado com a omissão. Infelizmente, essa questão de omissão, de negligência, é muito comum. Entre os católicos, tem o católico praticante e o católico não praticante. Na realidade, não é católico de jeito nenhum. De repente, só foi batizado. Só estou dando um exemplo, é claro que a gente tem muita divergência com a Igreja Católica. Entre os evangélicos, existe aquilo que é chamado de membro ativo e membro não ativo. Quer dizer, o católico tem um praticante e um não praticante. Nas igrejas evangélicas históricas, tem um membro ativo e um membro não ativo. E recentemente já existe também aquilo que é chamado de desigrejado.
Pessoa diz que é crente, diz que realmente pertence a Jesus, mas é desigrejado. O que a gente percebe nisso? A gente percebe negligência, a gente percebe omissão, a gente percebe descompromisso. Se nós observarmos, Davi, infelizmente, estava permitindo isso na sua vida. Era a época dele ir para a guerra. Ele manda todo mundo para a guerra, mas ele fica em casa. Ele está descompromissado, ele está omisso, ele está negligente. Meu irmão, é época de você ir para a guerra. É época de você orar. É época de você realmente ter mais intimidade com a palavra, ter mais intimidade com o Senhor. É época de você se envolver com o reino, se envolver com a igreja local. Meu irmão, minha irmã, é época de vocês se envolverem no casamento, se envolverem com os filhos, se envolverem com os pais. Não se permitam a omissão. Não descuidem com a vida espiritual. Não brinquem com o pecado. Assim começa essa narrativa. Mas ela vai adiante. Observe o que o texto vai nos ensinar também. O versículo 2 diz assim: Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Que horas foi que ele levantou? À tarde. O nome disso é ociosidade. Davi, ele começou com negligência, com omissão, com descompromisso. E ele está agora se entregando à ociosidade. Já foi dito por alguém que cabeça vazia, oficina do diabo. Eu não gosto dessa expressão oficina do diabo, então costumo dizer cabeça vazia, oficina do que não presta. Olha Davi se descuidando. Olha Davi brincando com o pecado. Olha Davi brincando com as suas responsabilidades, brincando com a vida cristã. Meus irmãos, percebem como é que as pessoas estão ociosas? A Bíblia diz assim que nós devemos ser vigilantes, que nós não podemos adormecer. Lembre na palavra de Deus quantas pessoas elas realmente falharam na sua caminhada porque foram ociosas. Como é que é a parábola das virgens? À meia-noite ouviu-se, eis o noivo. E como é que as virgens estavam? Dormindo. Como é que foi Jonas? Jonas foi comissionado para ir pregar em Nínive. Ele vai para Tarsis e ele está dormindo no porão do barco. Como é que foi Sansão? Dormindo no colo de uma prostituta. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que as pessoas têm descuidado. Elas têm brincado com as suas responsabilidades, brincado com a posição que o Senhor confiou a elas. Elas começam com negligência, com omissão, com descompromisso. E então elas se entregam à ociosidade. E meu irmão, saiba disso, cabeça vazia é oficina do que não presta. Tinha um programa numa TV chamada TV Cultura. E tinha uma musiquinha que dizia assim: criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Eu vou dizer o seguinte: crente que não trabalha é crente que dá trabalho. Crente que não se envolve é crente que dá trabalho. O marido que não trabalha é um marido que dá trabalho. A esposa que não trabalha é a esposa que dá trabalho. Filhos que não trabalham são filhos que não trabalham. Nós precisamos sair da ociosidade. Nós precisamos ter compromisso. Meus irmãos, aprendamos isso na nossa carreira. Aprendamos isso na nossa caminhada. Vou dar um exemplo simples sobre como a ociosidade nos leva a dar trabalho. Hoje em dia, quando se pensa em adolescência, se pensa geralmente em pessoas que não podem se envolver com algo que seja responsável, com algo que seja importante. Então, adolescente não pode trabalhar. Não pode nem mesmo, como dizia meu pai, bater um prego numa barra de sabão. E o que acontece então com essa geração? Apesar de ser uma fase muito preciosa, infelizmente muitos são os adolescentes que não trabalham, mas dão trabalho. Infelizmente são muitos. Você já ouviu falar em João Ferreira de Almeida? E isso, a nossa Bíblia é a tradução João Ferreira de Almeida. Sabe quantos anos João Ferreira de Almeida tinha quando começou a traduzir a Bíblia? 16 anos. 16 anos é o que hoje nós chamaríamos de adolescente. Naquela época, porque essa faixa etária estava envolvida com algo responsável, com algo comprometido, eles não davam trabalho, eles trabalhavam. Hoje, as pessoas, porque elas não querem trabalhar, elas começam a dar trabalho. Ociosidade. Na vida cristã, no casamento.
nos nossos afazeres. Tomemos cuidado com isso. Uma terceira lição que a gente aprende com o deslize, com a queda, com o pecado de Davi, está aqui no versículo 3. Diz assim, terminando o versículo 2, fala: uma tarde levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Então não dá para a gente entender direito o que aconteceu. Se naquela época realmente, porque não havia banheiro dentro de casa, era usual a mulher fazer a sua higiene pessoal no quintal da casa, devia ser cercado. E se Davi estava num local alto, então ele conseguia ter visão à distância. Não dá para a gente dizer se é isso. Não dá para a gente dizer se aquela mulher realmente ela agia sem pudor, se ela se expunha desnecessariamente. São possibilidades, são considerações, não dá para bater martelo. Mas o fato é que, como Davi está dando brecha, como aquela mulher parece que está permitindo uma brecha, o inimigo está aproveitando a brecha que tanto Davi quanto aquela mulher deram. E o que Davi faz então? Versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Percebe que quando Davi pergunta quem é, as pessoas fazem questão de dizer, é mulher de Urias? De Urias? As pessoas fazem questão de dizer, Davi, olha, você está vendo a mulher é bonita. Davi, mas espera aí, tem limite. Essa mulher é casada. Davi, você é rei. Como rei, você pode fazer muita coisa. Mas mesmo sendo rei, tem limites. Aquela mulher é casada. E lembra, os limites quem deu foi Deus. O mesmo Deus que te colocou como rei é o Deus que estabeleceu o limite. Aquela mulher é casada. Meus irmãos, Davi não vai aceitar os limites dados por Deus. E isso leva Davi a cair. Meus irmãos, não brinquem, não descuidem com o pecado. Olha, saiam da negligência, saiam da ociosidade. E olha, se permitam viver os limites estabelecidos por Deus. Versículo 4 diz assim, então enviou Davi mensagem que a trouxessem. Enviou mensageiros que a trouxeram. O que Davi está fazendo? Ele não está aceitando os limites que Deus estabeleceu. E Davi, então, está agindo com arrogância. Ele está achando que ele é o dono da situação. Quantas e quantas são as pessoas que acham que elas podem negociar com os limites dados por Deus? São soberbos para com o Senhor. Não se humilham diante de Deus e aceitam aquilo que Deus estabeleceu. Meus irmãos, não descuidem, se Deus diz que julgo desigual é pecado, não entre num relacionamento com alguém que não professa o nome do Senhor. Se Deus ensinou que intimidade antes do casamento é pecado, não permita ter relação sexual com sua namorada. Se Deus ensinou que relação sexual fora do casamento é pecado, não se envolva com ninguém fora do seu casamento. Meus irmãos, aceitemos os limites que Deus estabeleceu. Deus falou, está falado. Em nome de Jesus Cristo, não descuidemos com a palavra de Deus, não brinquemos com o pecado. O que vai acontecer então? Se você observar, finalzinho do verso 4, diz assim, ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundice, voltou para a sua casa. Então parece que deu tudo certo. Parece que resolveu o problema. Porque o pecado, ele é um estelionatário. Ele, olha, no momento parece atrativo, mas depois ele vai trazer o prejuízo. O que vai acontecer então? O pecado vai encontrar Davi. Olha o verso 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Meu irmão, o pecado vai encontrar Davi. E o nosso pecado nos encontra. O nosso pecado nos acha onde quer que estejamos. Não brinquemos com Deus. Deus falou para Caim assim, o pecado jaz à porta. Teu desejo será contra ti, mas cabe a você dominá-lo. Meus irmãos, cuidado. O pecado nos encontra. Não achemos que vamos realmente viver brincando com coisas sérias e essas coisas sérias não cobrarão um preço.
A mulher mandou dizer, estou grávida. Davi, o filho é teu. Davi, olha, eu vou ser exposta publicamente como adúltera, mas eu quero te falar que eu não vou sozinha, não. Eu vou dizer que eu caí em adultério foi com você. O pecado nos encontra onde quer que nós estejamos. Então nós vamos perceber que Davi, ao invés de se arrepender, ele vai ter atitudes que mostram como é que o homem lida com o seu pecado longe de Deus. Já que ele está em negligência, em omissão, já que ele não aceita limites, ele na sua arrogância vai lidar da seguinte forma. Em primeiro lugar, ele escondeu o quanto pôde. Versículo 4, ele se deitou com ela. Ela se purificou, foi para casa, aí Davi não falou mais nada. Ele escondeu o quanto ele pôde. Se aquela mulher não tivesse engravidado, ele não tocaria mais no assunto, humanamente falando. Passaria então a sua vida tendo cometido esse pecado, escondendo o quanto pôde. Se lembra que foi assim com Moisés? Quando Moisés vai matar o egípcio, ele olha para a esquerda, olha para a direita, não vê ninguém, mata o egípcio e enterra na areia. Então, enquanto ele podia, o egípcio ficaria enterrado na areia. Até que então, os outros judeus vão lembrar Moisés, olha, você matou alguém, escondeu na areia. Quer dizer, enquanto Moisés pôde esconder, ele escondeu. Olha para o teu coração. Tem algum defunto enterrado na areia do teu coração? Tem algum defunto enterrado na areia do teu passado? Tem algum defunto enterrado e só você e Deus sabem que ele está enterrado? Até quando você vai ficar escondendo esse defunto? Davi começa com ocultação. Ele escondeu o quanto ele pôde. Meus irmãos, tem pessoas que infelizmente, elas negam até a morte. Elas escondem o pecado o quanto elas puderem. Toma cuidado com isso. A Bíblia diz que quem encobre a transgressão nunca, jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa, esse sim alcança misericórdia. O problema de Caim não foi só que ele matou o irmão, é que ele não se quebrantou diante de Deus. O problema de Esaú não é só que ele vendeu a sua primogenitura, é que ele não se quebrantou diante de Deus. O problema de Saul não foi só que ele desobedeceu, é que ele não quis confessar o seu pecado diante de Deus. Meus irmãos, eu chego a dizer que o problema de Judas não foi apenas que ele traiu Jesus Cristo, é que ele não quis se arrepender do seu pecado. Tome cuidado, não oculte o seu pecado, não mascare o seu pecado. Segundo lugar, o que Davi vai fazer? Além da ocultação, quando não deu mais para ocultar, ele vai partir para aquilo que nós chamamos de negação. Ele vai querer transferir a responsabilidade. O que ele faz? Ele manda chamar o marido de Betseba. E mandando chamar o marido de Betseba, ele dá uma desculpa para que o marido venha. O que ele partiu do pressuposto? O homem está em viagem por vários meses. Aí ele vai chegar com saudade da esposa. Então eu chamo, ele vem para cá, aproveita e vai dormir na sua casa. Vai ter intimidade com a sua esposa. E o que vai acontecer? As pessoas então verão a esposa grávida e vão associar com a vinda do seu marido. Estou negando o meu problema. O marido pode ficar desconfiado. Pode ficar com uma pulga atrás da orelha. Mas ainda assim, ele resolva lá com ela. Ou então, ainda que ele não tivesse intimidade com a esposa, mas pelo menos ele foi para casa, publicamente, dá para a gente disfarçar a situação. Davi vai fazer aquilo que nós chamamos de negação. O que acontece com Urias? Apesar de Urias ser heteu, de Urias ser gentil, Urias tem piedade, ele tem temor de Deus. Ele chega em Davi e fala, Davi, eu não vou para minha casa não. E está um povo de Deus em guerra. E está a arca do Senhor em guerra. Como é que eu vou para minha casa como se estivesse tudo bem? Consegue perceber o tapa no rosto que isso foi para Davi? A esbofeteada que isso deveria ser na consciência dele? Ele, como rei, ele deveria ir para a guerra e não foi. O Urias era heteu, ele era gentil, aquilo não tinha nada a ver com ele. Ele vai para uma guerra que não é dele, ele tem a oportunidade de passar a noite com a sua esposa, o que era legítimo, mas ele não aceita, porque ele está preocupado com o exército de Davi que está na guerra.
Ele está preocupado com a arca da aliança, que está na guerra. Enquanto que Davi não se preocupava, o gentio está se preocupando. Lembra daquele verso? Se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Então, Davi quer negar, só que ele está percebendo que está sendo difícil. Ele então vai para um estratagema a mais. Ele embebeda, ele embriaga Urias. Ele faz com que Urias beba para que a sua vontade, estando já mais flexível, a sua consciência estando anestesiada, ele possa ir para casa. Ele embriagado, ele poderia até não ter intimidade com a sua esposa, mas pelo menos a satisfação pública foi dada. Davi quer negar o seu pecado. O quanto que as pessoas tentam negar? Elas dão desculpa. Elas inventam cada história esfarrapada. Está na cara que houve algo. Está na cara que a pessoa está mentindo, que ela está escondendo. Só que ela nega o quanto ela puder. E o que é triste? É que um abismo chama outro abismo. Para nós mascararmos os nossos erros, nós precisamos cometer erros maiores. Para nós sustentarmos uma mentira, precisamos contar ainda mais mentiras. Para nós sustentarmos uma maldade, nós precisamos cometer ainda mais maldades. É o que Davi vai fazer. Já que negar, ocultar não deu certo, já que negar não deu certo, ele vai fazer uma transferência. Ele então escreve uma carta. Nessa carta está uma ordem para que Urias seja posto no local mais perigoso da batalha e assim ele seja morto. Ele então planeja o assassinato de Urias. E olha, meus irmãos, para mostrar o quanto que o nosso coração é mau quando a gente não honra o Senhor, para mostrar o quanto que o nosso coração é perverso quando a gente quer sustentar pecado em nossa vida, ele dá essa carta na mão de Urias. Olha o quanto que ele foi mal. Qual foi o único erro de Urias? Não foi erro. O que aconteceu com Urias é que ele foi piedoso, ele foi honesto, ele foi íntegro. E, meus irmãos, o coração mau, o coração desonesto, o coração pecaminoso, ele tem ojeriza a quem é honesto. Ele tem ojeriza a quem é íntegro. Ele tem ojeriza a quem é fiel, a quem é piedoso. Então, Davi está agora planejando e executando a morte de Urias. Urias vai, inocentemente dá a carta para Joabe. Joabe, então, cumpre o que Davi mandou. E Urias é morto. Aqui a gente pode dizer que Urias foi como ovelha muda perante seus tosqueadores. A diferença é que Jesus Cristo, como ovelha muda, foi uma ovelha consciente do que estava acontecendo. Urias, ele foi inocente, foi inconsciente do que estava acontecendo. O que vai acontecer então? Vai acontecer agora uma coisa chamada manipulação. Manipulação. Urias está morto. Aí o que Davi faz? Davi manda trazer a esposa de Urias para o seu harém. O que as pessoas olhariam e veriam? As pessoas diriam assim, puxa, olha como é que esse rei, ele é piedoso. Olha que rei maravilhoso que é. Ele agora vai sustentar a viúva. Ele agora vai pegar a viúva de um gentio. Olha como é que ele é caridoso. E a viúva está grávida. Então ficaria aquela questão, né? Está grávida como? De quem é esse bebê? Ficaria uma pergunta no ar. Alguns poderiam ter suspeita, mas muitos pensariam assim, ele está sustentando uma viúva grávida e o filho nem é dele, na cabeça de quem não soubesse. O que é isso? Manipulação. A pessoa quer mascarar a situação, ela ainda sai de boazinha. Olha, às vezes tem uma situação na igreja onde a pessoa falha. Quando vai tratar com ela, ela conta uma situação onde no final, quem está errado é quem vai falar das coisas com ela. Igreja acontece muito disso. É uma bênção, igreja. É uma bênção. Mas são seres humanos, então às vezes acontece isso. A pessoa está errada. Quando alguém vai conversar com ela sobre o seu erro, ela age de tal maneira que ela fica como vítima. E quem foi conversar com ela é que está errado. Infelizmente, meus irmãos, o coração do homem é assim, não só na igreja, no casamento. No casamento, o cônjuge está errado. Quando o outro vai conversar com ele, vai apresentar a situação, ele muda, ele vira a mesa, de maneira que parece que ele que está certo e quem foi conversar com ele é que está errado.
Cuidado com isso. Não tente mascarar, não tente manipular. Não tente vender uma imagem que você sabe que não é verdadeira. Meus irmãos, deslizes, descuidos com o pecado. Não brinque com o pecado. O que vai acontecer agora? Nós perceberemos como é que o Senhor vai reagir a isso. Até então, parece que Davi conseguiu resolver a situação. Ele conseguiu passar bem, sendo negligente, sendo omisso, sendo desrespeitoso aos limites de Deus. Ele parece que passou bem negando o seu pecado, escondendo o seu pecado, mascarando e transferindo o seu pecado. Mas então vai acontecer algo que isso daqui, meus irmãos, é que nós precisamos parar e pensar. Olha o verso 27. Verso 27 diz assim: passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que fizera foi mal aos olhos do Senhor. Essa é a grande questão. Isto que fizera foi mal aos olhos do Senhor. Olha, diante disso tudo, Deus vai trazer uma palavra. Deus vai dizer o que ele acha disso. E ele está dizendo, olha, foi bom não. Foi mal aos meus olhos. Meu irmão, nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu tenho medo de fazer algo que seja mal aos olhos do Senhor. Eu peço misericórdia a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, por favor, me livra de pecar contra ti. Meu irmão, cuidado. Cuidado para que nós não vivamos, nós não hajamos, nós não façamos aquilo que é mal diante do Senhor. No meu casamento, Deus me ajuda a ser um marido íntegro, um marido fiel, um marido piedoso. Na criação com os meus filhos, me ajuda a ser um pai sacerdote, um pai íntegro, um pai piedoso. Como crente em Jesus Cristo, como pastor, como membro de uma igreja, Deus me ajude a não agir de forma que seja má aos teus olhos. Cuidado com isso, meu irmão. O que vai acontecer então? Deus emitiu o seu parecer. Isso foi mal aos seus olhos. E Deus vai confrontar o homem em seu pecado. Deus vai confrontar o homem em seu pecado. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando a Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Natã vai contar uma história. Um rico e outro pobre. Davi e Urias. E vai dizer que o rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma. Então o rico, quando chega um visitante e precisa preparar uma ovelha, ao invés do rico pegar a dele, busca e rouba a que era daquele homem pobre. Davi, quando ouve essa história, Davi fica indignado. Ele vai agir de uma maneira que todo homem no seu pecado age, de forma hipócrita. Ele, na sua hipocrisia, vai dizer, tal homem é digno de morte. Ele agora se acha juiz, quer dizer, nos outros ele condena o erro, mas ele não consegue perceber a gravidade do erro nele mesmo. E Natã, então, vai colocar o dedo no rosto de Davi e vai dizer, tu és o homem. Meus irmãos, Deus emite um parecer e Deus confronta o homem no seu pecado. Lá em 1 Timóteo, Paulo fala que o pecado de alguns são manifestos na hora. O pecado de outros demoram a ser manifestos. Mas o Senhor, em tempo oportuno, trará à luz o pecado de todos. Então, Davi conseguiu esconder por um tempo. Mas chegou agora a hora de ser confrontado. Tu és o homem. E Natã, então, ele não vem com delicadeza. Tem hora que as pessoas estão erradas e querem ser aduladas. As pessoas estão erradas e querem ser ainda dengadas, mimadas nos seus erros. Ah, mas falou duro demais. Ah, mas não devia falar assim, não devia falar nessa hora. Natã, ele entra no palácio, na corte real. Ele não chama Davi à parte, não. Ele conta a história e Davi, então, vai emitir o parecer. Natã coloca o dedo no rosto de Davi e fala, tu és o homem. Você está dizendo que a pessoa é desonesta? Você é o desonesto. Você está dizendo que a pessoa foi mau caráter? Você é o mau caráter. Você está dizendo que a pessoa é digna de morte? Você é digno de morte. Meus irmãos, Deus trata com o pecado.
Deus trata de forma séria, enérgica e dura, porque o pecado é terrível e é assim que o pecado deve ser tratado. Jesus falou que se o teu olho te escandaliza, arranca o olho fora, porque o pecado não pode ser sustentado. E nisso, então, nós veremos que Deus, ele vai decretar castigos e consequências. Ele vai decretar castigos e consequências. Dos versos 9 até o 12, diz assim: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Deus, então, vai decretar juízos, castigos e consequências. Davi, porque você fez isso, a espada não se apartará da sua casa. E, meus irmãos, veja se isso não aconteceu na história de Davi. O filho dele, Absalão, um dos filhos, chamado Aminon, estupra a irmã, chamada Tamar. Absalão, tomando as dores, mata Aminon. A espada nunca se apartou. Absalão, então, faz uma rebelião e tenta matar Davi. A espada nunca se apartou. Absalão é morto nessa rebelião. E então, mais à frente, um outro filho quer tomar o reino de Salomão, e Salomão manda matar aquele outro filho de Davi. A espada nunca se apartou. Pecado é coisa séria, é mal aos olhos de Deus, e Deus decreta juízos, Deus decreta consequências, Deus decreta castigos. Não coma desta árvore, porque se comerdes, de certo morrerás. Meus irmãos, não brinquemos com o pecado, não descuidemos com o pecado. Aqui o Senhor está dizendo, no versículo 11, que o que Davi fez à oculta, o Senhor faria diante dos olhos de todo mundo. O que acontece? Absalão, o filho de Davi, quando toma o reino, ficaram as concubinas de Davi no palácio. Aí a Bíblia fala que Absalão, ele entra nas tendas das concubinas diante de todo mundo e tem relação com cada uma das concubinas de Davi. Quer dizer, Davi adulterou as ocultas. As ocultas, ele se deitou com uma mulher que não era dele. Aos olhos de todos, seu filho se deitou com as mulheres do pai, com as mulheres de Davi. Cuidado, meu irmão, cuidado. O pecado, ele pode parecer doce na hora, mas ele é terrivelmente amargo depois. Ele é terrivelmente amargo. E, infelizmente, aqueles que brincam com o pecado vão amargar as consequências do pecado. Não descuide, não brinque. Isso é terrível, isso é muito sério. Meu irmão, teu casamento é para ter mel e não amargura. Tua família é para ter mel e não amargura. Tua caminhada cristã é para ter mel e não amargura. Tua vida é para ter mel e não amargura. Não brinque com o pecado, não traga amargura para a sua vida. Caminhando para o final, Deus na sua bondade. Versículo 13. Deus na sua bondade, ele vai manifestar perdão. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Olha Deus na sua misericórdia. Davi, isso daqui a gente tem que tirar o chapéu para Davi. Ele resistiu para confessar. Mas quando chegou o momento também, ele foi e se quebrantou. Ele vai dizer assim: pequei contra o Senhor. Ou coisa difícil para a pessoa dizer quando está no pecado. É o que ele precisa dizer em primeiro lugar, mas infelizmente é o que muitos deixam para dizer no final, sendo que alguns nem isso dizem. Pequei contra o Senhor. A Bíblia fala: quem encobre a transgressão jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessa seu pecado, deixa seu pecado, misericórdia do Senhor virá sobre você. Não morrerás.
Como é que a Bíblia fala? Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos, nos fazemos mentirosos, mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. Meu irmão, o ideal é que nós fujamos do pecado. O ideal é que nós não permitamos que o pecado aconteça em nossa vida, não brinque, não descuide. Mas se porventura aconteceu, não encubra, confesse. Quando nós confessamos o nosso pecado, aquele que veio para nos confrontar acaba nos consolando. Natã, que começou apontando o dedo, agora Natã está estendendo a mão. Não morrerás. Não foi assim com Isaías, quando Isaías vê os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías vê o seu pecado e ele confessa. A esses mesmos anjos que estavam anunciando a santidade de Deus, vem a Isaías com uma brasa para purificar o pecado de Isaías. Quando nós confessamos, os céus se voltam a nós para a nossa restauração. O filho pródigo está comendo comida de porco. Nem isso ele consegue comer. Mas quando ele se levanta, ele corre, ele vai chegar ao pai e dizer: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Imediatamente, o pai muda a história do filho. Aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido foi achado. Quando nós confessamos, o Senhor se volta a nós para manifestar perdão, para trazer restauração. Não brinque com o pecado, não descuide com o pecado, tome cuidado com a sua vida cristã. Se esforce para viver uma vida quebrantada no seu casamento, com a sua família, com a sua igreja local. Seja quebrantado com Jesus Cristo, meu irmão, vale a pena, faz toda a diferença. Corra do pecado, fuja, não brinque, não descuide. Mas se porventura acontecer, não negue, não encubra, confesse, se quebrante, se arrependa. Que o Senhor venha sobre cada um de nós na sua bondade, na sua graça, para nos livrar de pecar contra Ele e para nos restaurar, se porventura nós pecarmos. Que essa palavra seja uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra e de ouvir a Tua voz. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem falado com a gente. Quero pedir para que de alguma maneira o Senhor esteja usando esse estudo para que outros ouçam também a Tua voz. Senhor, tem misericórdia, nos ajuda a ter temor de Ti. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Um carinhoso abraço. Amanhã à noite, no nosso culto de oração, teremos um momento especial para gratidão. Até mais, podendo esteja conosco. Um abraço.